Boa noite, meus irmãos, a paz de Jesus. Já estávamos com saudades, né? Semana passada não pudemos fazer a live, mas estamos aqui de volta, né, com as aparições de Nossa Senhora, tema que tanto nos agrada, né, tanto nos tem feito bem conhecer um pouco mais sobre esse carinho do céu, né, da Mãe de Deus, que tem vindo cuidar dos seus filhos. Então, convido você a nós iniciarmos mais esse encontro, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe Santíssima, pedimos a sua intercessão para que possamos aprender e acolher no nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e nos instruir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como nós falamos aqui há 15 dias, se você é novo aqui no nosso canal, me chamo Éder, sou do grupo de oração Água Viva, aqui de Barra de São João, em Casimiro de Abreu. E com grande alegria nós estamos aí dando continuidade às nossas lives sobre as aparições de Nossa Senhora. Então, ao longo desse período, né, nós já falamos sobre Nossa Senhora em Guadalupe, La Salete, Lourdes, Fátima. Falamos das aparições no Brasil, né, lá no Nordeste, que foi esqueci agora a cidade, Simbres, né? Isso. Foi na cidade de Simbres e Lajeado Paca, né? Na localidade de Erechim, na semana passada. Então, hoje nós nos reportamos a Akita, no Japão. Nossa Senhora de Akita, que você depois vai ter a possibilidade de ver a similaridade de Nossa Senhora de Akita com esta última que falamos na nossa última live, lá de Erechim, como Nossa Senhora da Santa Cruz. E de fato, né, como que se apresenta Nossa Senhora aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, ela está à frente de uma cruz e ela vai então detalhar nas aparições, né, o porquê, né, dela estar com a cruz, porque o Senhor Jesus designou o nosso país para ser a terra de Santa Cruz. E quando nós nos reportamos a Akita, essa imagem também de madeira, né, uma outra singularidade, uma imagem feita de madeira, né, que Nossa Senhora está à frente de uma cruz. As particularidades são que nessa imagem de Akita, Nossa Senhora ela, ela tem os traços asiáticos, né, os olhos sionicos, e está sobre a terra, né? Então Nossa Senhora está ali com a planta do pé sobre a terra, né, sobre a face da terra, e já aqui no Brasil não, né, apenas está Nossa Senhora. A outra particularidade é que no Brasil, primeiro a vidente teve contato com Nossa Senhora nas aparições e depois, então, houve essa construção da imagem de madeira, enquanto que no Japão, o inverso. A imagem de madeira já existia e Nossa Senhora foi fazendo, então, suas aparições como locuções interiores. E essa imagem de Nossa Senhora de Akita, teve, após essas locuções interiores, algumas manifestações físicas que nós vamos discorrer aqui na live de hoje. Então, e como um último detalhe, essa relação de Nossa Senhora de Santa Cruz com Akita é que as aparições de Santa Cruz aqui no Brasil, né, lá em Erechim, foram do ano de 1944
até 1988, por ocasião então do falecimento da vidente, enquanto que o reconhecimento de Akita pela igreja se deu no ano de 1988. Então, mais aí uma proximidade da relação aí dessas aparições, né, e das manifestações de Nossa Senhora. Então, vamos a Akita propriamente dito. Akita é uma cidade, né, que está no noroeste do Japão e começou a haver essa manifestação do céu no ano de 1973, né? Então a gente saiu lá de 1944 no Brasil, estamos aqui em 1973, né? É importante falar desse lapso de tempo que é simplesmente por essa proximidade com as imagens de Nossa Senhora, né? Mas sabendo que em outras lives mais para frente a gente vai falar de aparições que aconteceram antes de Akita também, tá? Mas que também estão interligadas com Akita. E aí nós vamos entender, né? Como que foi, como se deu isso. Existe aqui uma vidente, que é a irmã Agnes Sasagawa. E o último sobrenome dela é importante, a gente vai frisar. O último sobrenome dela é Katsuko, tá? Então a irmã é Agnes Sasagawa Katsuko. A história dessa irmã, essa freira, é que ela durante os primeiros 20 anos teve muitos problemas de saúde. Ela precisou fazer uma operação de apêndice, essa operação foi mal sucedida e segundo os relatos, ela teve várias complicações que ela conseguiu melhorar dessas condições de saúde quando tomou da água da fonte de Lourdes, né, que foi assunto de uma das lives nossas, que a Nossa Senhora em Lourdes teve então, né, a manifestação de uma fonte de água milagrosa e a irmã Agnes então usou dessa água e foi melhorando a sua saúde. Ela por mais de uma década ficou sem conseguir se locomover e após o uso da água de Lourdes, então sua saúde foi melhorando. Mas ela tinha uma outra enfermidade. Ela foi ficando surda ao longo da vida e foi morar com as freiras, né? Então ela era uma freira surda. Esse detalhe também é muito importante. Então aqui a gente está falando alguns traços importantes sobre a irmã Agnes, né? Então a questão de saúde dela, falamos também sobre o sobrenome dela. Por que são dados importantes logo nesse início? A irmã Agnes, o nome Agnes significa cordeiro. E o último sobrenome, né, Katsuko, ele tem um radical na língua japonesa, o katsu, né? E existe um substantivo chamado katsuo, que significa vitória, ou seja, vitorioso. Então, o nome da irmã, ela consiste, né, em cordeiro vitorioso. Então, pensemos bem aí nessa relação. E a imagem deste convento das irmãs, ela foi esculpida num tipo de madeira que é japonesa, uma árvore muito linda, que ela é chamada de katsura. Essa árvore, ela, ao longo do ano, ela vai tendo várias cores na sua folhagem. Vai nos recordar um pouco aqui sobre o nosso ipê, né? Quando o ipê fica lá totalmente florido, né? Só que com a singularidade que o ipê tem variações na sua espécie com cores de flores diferentes. A singularidade dessa árvore japonesa é que ela tem várias cores. A mesma árvore, por sua folhagem, ela vai modificando, né? Vai do tom azul do verão ao amarelo
na primavera, cinza no inverno, no outono é vermelha. Enfim, uma árvore muito bonita. E escolheram essa árvore do Japão para fazer essa escultura, essa imagem de Nossa Senhora, que estava presente, então, essa imagem milagrosa foi feita com essa árvore. E aqui uma curiosidade, né? Porque o nome da árvore Katsura também possui o mesmo radical do nome da irmã Agnes, que tem o sobrenome Katsuko, né? Então, também a árvore, ela tem a vitória no seu nome. Então, Nossa Senhora tinha seus desígnios, né? Com esta árvore, que foi esculpida a sua imagem, e com a irmã Agnes. As duas possuem a vitória no nome. E após, né, essa referência, né, que é bem interessante, ocorreu então que a irmã Agnes, sendo surda, ela já morando com as irmãs, né, estavam então no convento, né, quando começou a haver a manifestação do céu. Ah, essa imagem ela possui aproximadamente 1 metro de altura, tá? E aí nesse ano de 1973 aconteceu episódios recorrentes do dia 12 ao dia 14 de junho, tá? Então foi 12, 13 e 14, e a irmã Agnes ela viu vários raios luminosos em torno do sacrário, primeiramente. No dia 28 de junho, que foi uma quinta-feira, ela passou a ter uma ferida na mão esquerda em formato de cruz. Então, ali já era um indício, né, da sua estigmatização. E essa cruz ficava muito dolorida, né, e com cores vivíssimas de sangue. Então, isso é mais uma característica. Então, primeiro ela viu os raios luminosos no sacrário, no início do mês, né, 12, 13, 14. Dia 28 de junho, ela teve essa cruz que apareceu na mão esquerda, numa quinta-feira. À noite, essa ferida ficou seca, mas estava inchada. Na sexta-feira seguinte, né, no dia seguinte, o sangue começou a escorrer. E no sábado, o sangue parou e a chaga ficou seca. Tá? Então, aconteceu essa manifestação física na irmã Agnes, nesse mesmo mês, em junho. No dia 29, que foi quando o sangue jorrou pela mão, era a festa do Sagrado Coração de Jesus. Não foi à toa que aconteceu isso na quinta-feira. E então apareceram 2 anjos em volta do altar, e esses anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus da glória. E o interessante é que aquelas irmãs que estavam ali, não só Agnes, elas puderam ver esses anjos cantando. Foi uma manifestação pública dos anjos para aquelas irmãs daquele convento, dentro da capela. E, após isso, no dia 5 de julho, a irmã Agnes, mesmo sendo surda, ela ouviu uma voz muito doce que vinha da imagem de madeira. Então, Nossa Senhora começou a se dirigir a ela através da imagem. Foi a primeira manifestação de Nossa Senhora para a irmã Agnes no dia 5 de julho. Ela ouviu essa voz de Nossa Senhora. E aí no dia 6, então acontece um diálogo, né? Ou seja, no dia 5 ela ouve essa voz, mesmo surda, né? Ela ouve essa voz no seu interior, e no dia 6 acontece um diálogo. O diálogo de Nossa Senhora vai dizer assim: Minha filha, minha noviça, você tem me obedecido bem, abandonando tudo para me seguir. A doença em seus ouvidos é dolorosa? Sua surdez será curada, tenha certeza. A ferida em sua mão causa-lhe sofrimento? Reze em reparação pelos pecados dos homens.
Cada pessoa nesta comunidade é minha filha insubstituível. Você reza direito a prece das servas da Eucaristia? Então vamos rezá-las juntas. Aqui, fazendo parêntese, essas irmãs, elas, por sua devoção ao Santíssimo Sacramento, têm uma oração específica. E então Nossa Senhora se dirige à irmã Agnes e pede que elas façam essa oração que cabe a essas irmãs desse convento. E a oração diz assim: Sacratíssimo Coração de Jesus, verdadeiramente presente na Sagrada Eucaristia, eu consagro meu corpo e minha alma para ser inteiramente um com o vosso coração, sendo sacrificado a cada instante em todos os altares do mundo, e dando louvor ao Pai, implorando pela vinda do seu reino. Por favor, receba este humilde oferecimento de mim mesma. Use-me como vós desejais, para a glória do Pai e a salvação das almas. Santíssima Mãe de Deus, nunca me deixe ficar separada de vosso divino Filho. Por favor, defendei-me e protegei-me como vossa especial filha. Amém. Quando a prece acabou, a voz celeste, a voz de Nossa Senhora, disse assim: Reze muito pelo Papa, bispos e sacerdotes. Desde o seu batismo você tem sempre rezado fielmente por eles. Continue a rezar muito, muito. Diga ao seu superior tudo o que se passou hoje e obedeça-o em tudo que ele lhe dirá. Ele pediu que você ore com fervor. Então, Nossa Senhora fala aqui, né, dessa necessidade de orar muito, de orar pela igreja, pela, pela autoridade eclesiástica, pelo Papa, pelos bispos, sacerdotes. Pede a obediência, né, e interessante fazer um link aqui, que Santo Afonso vai classificar o mês de julho como o mês da obediência. E ela ressalta aqui, Nossa Senhora fala dessa obediência que ela deve ter ao superior, e essa aparição acontece no dia 6 de julho. Observando que essa oração que elas fazem, né, se refere ao Sagrado Coração, Sacratíssimo Coração de Jesus. E a chaga na mão esquerda dela aparece no dia do Sagrado Coração, né, na festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, esses sinais do céu estão intimamente ligados com a liturgia da igreja. Então, a gente precisa também compreender essa verdade espiritual que a igreja vive através da sua liturgia, que é uma grande riqueza, um grande tesouro, em que Deus projeta muitos sinais escatológicos através da sequência litúrgica, do ano litúrgico que a igreja vive. E aí, alguns sinais importantes das aparições. Ainda no dia 6 de julho, essa chaga, né, uma chaga igual a da irmã que apareceu na mão esquerda da irmã Agnes, apareceu na mão direita da imagem de madeira de Nossa Senhora. Então, o sangue começou a escorrer a partir do dia 6, né, de julho, ou seja, na irmã Agnes apareceu na festa do Sagrado Coração, né, na sexta-feira, dia 29 de junho, e na mão direita de Nossa Senhora, na imagem de madeira, apareceu também essa chaga em formato de cruz, que jorrava sangue da imagem de madeira, tá? No dia 6 de julho. E aí, concomitantemente ao que apareceu essa chaga na imagem, as dores na irmã Agnes começaram a aumentar gradativamente, quase que insuportáveis. E aí, já no final do mês, no dia 27 de julho, o anjo volta a falar com a irmã Agnes, né? Ou seja, ela já tinha visto anjos, agora um anjo vem e fala com a irmã Agnes. É importante a gente lembrar dessa figura do anjo. Nós voltaremos a falar sobre esse anjo no final da nossa live hoje. Ele disse assim: As tuas dores terminarão hoje,
O derramamento de sangue de Maria, no caso na imagem, né, é para obter a vossa conversão, para implorar a paz, para reparar as ingratidões e injúrias feitas a Deus. Reza em reparação por todos os homens. Perceba então aqui a frase do anjo. Principalmente essa final. Reza em reparação por todos os homens. E aí, após isso, no dia 3 de agosto, acontece uma segunda mensagem de Nossa Senhora. E Nossa Senhora fala para a irmã Agnes: Minha filha, minha noviça, você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, ouça o que eu tenho a lhe dizer. É muito importante. Você irá comunicar isso ao seu superior. Muitos homens neste mundo afligem o Senhor. Eu desejo almas para consolá-lo, para aliviar a ira do Divino Pai. Eu desejo com meu filho almas que reparem, através de seu sofrimento e de sua pobreza, pelos pecadores e ingratos, de modo que o mundo possa conhecer sua ira. O Pai Celeste está preparando para infligir um grande castigo em toda a humanidade. Com meu filho eu tenho interferido tantas vezes para aplacar a ira do Pai. Então Nossa Senhora está já alertando a irmã Agnes que Deus Pai, pela sua justiça, prepara um grande castigo para a humanidade e que ela e Jesus Cristo, seu Filho, tentam aplacar essa ira. Mas como que essa ira pode ser aplacada? Através dos sacrifícios, da oração de reparação, dos jejuns, das orações, de almas que se comprometam em sofrer para aplacar a ira de Deus. E ela continua: Eu tenho evitado a vinda de calamidades, 1973. Eu tenho evitado a vinda de calamidades, oferecendo a ele os sofrimentos de meu filho na cruz, seu preciosíssimo sangue e as almas amadas que o consolem, formando uma corte de almas vítimas. Oração, penitência e sacrifícios corajosos podem aliviar a ira do Pai. Eu desejo isto também para a sua comunidade, que ela ame a pobreza, que ela se santifique e reze em reparação pelas ingratidões e ultrajes de tantos homens. Então, nesse momento, Nossa Senhora fala desse projeto em que ela quer estar convocando a comunidade daquelas freiras, dessas irmãs dedicadas ao Sacratíssimo Coração de Jesus, para que elas também sejam almas vítimas que se colocam em oração para aplacar a ira de Deus. Aqui se revela algo que a Igreja há muito tempo já nos ensina, nos alerta, que o mundo não padeceu ainda de tantos castigos ao longo da história da humanidade, ao longo desses 2000 anos após a vinda do Senhor, porque muitas almas ao longo desse tempo se sacrificaram em nome de Jesus para que, com o seu sacrifício de vida, pudessem aplacar a ira de Deus. Ocorre, meus irmãos, que com o passar dos anos, menos almas quiseram fazer esse sacrifício. Menos almas foram adentrando no mistério da vocação religiosa, da entrega, para que Deus fosse consolado. Satanás tem investido contra a igreja ao longo desses anos, e Nossa Senhora já nos alertava sobre isso em La Salette, de forma que toda essa realidade vocacional fosse sendo minguada e esvaziando as ordens religiosas, os seminários, de verdadeiras vocações. E com isso,
a igreja perde esse exército de almas vítimas que se colocam para interceder e suplicar a misericórdia de Deus. E Nossa Senhora continua ainda: recitem a oração das servas da Eucaristia com consciência do seu significado. Coloquem-na em prática, ofereçam em reparação o que quer que Deus envie pelos pecados. Deixe cada uma esforçar-se de acordo com a sua capacidade e posição, para oferecer a si mesma ao Senhor. Mesmo em uma instituição secular, a oração é necessária. Almas que desejam orar já estão a caminho de serem reunidas. Sem prender-se demasiadamente à forma, sejam fiéis e fervorosas na oração para consolar o Mestre. E após um silêncio, a irmã Agnes então recebe essa mensagem com muita piedade e acolhe no seu coração o desejo de ser essa alma vítima. Então Nossa Senhora se dirige a ela assim: o que você está pensando em seu coração é verdade? Você está realmente decidida a tornar-se pedra rejeitada? Minha noviça, você que deseja pertencer sem reserva ao Senhor, a tornar-se esposa digna do esposo, faça seus votos, sabendo que você deve ser pregada à cruz com 3 cravos. E Nossa Senhora diz quais são esses 3 cravos: a pobreza, a castidade e a obediência. Dos 3, a obediência é o fundamento. Em total abandono, deixe-se guiar pelo seu superior, ele vai saber entendê-la e dirigi-la. Então, mais uma vez, aquela referência que nós falamos e que fique sendo aqui uma palavra de ordem para nós nesse mês de julho, a obediência. E aí, outros sinais. Nossa Senhora, na imagem, em Akita, começa a verter lágrimas também. Tá? Então, acontecem alguns sinais. Além do sangue, também acontecem lágrimas. Mas no dia 29 de setembro, a imagem irradiou raios luminosos. Já tinha havido, né, a luminosidade provinda do sacrário lá em junho, 12, 13 e 14 de junho. E agora a imagem de Nossa Senhora também começa a verter raios luminosos. Aí, nesse momento, nesse dia, 29 de setembro, a chaga da irmã Agnes, ela desapareceu totalmente. De noite a imagem foi inundada de luz e o sangue jorrou dos pés. E todas as religiosas da casa foram testemunhas desse milagre, do sangue que jorrava dos pés de Nossa Senhora. E um anjo disse: Maria derrama sangue, ela está muito triste. Depois apareceu uma espécie de suor em todo o corpo da imagem e ao mesmo tempo a capela ficou cheia de um agradável perfume. Este perfume permaneceu durante os primeiros 15 dias do mês de outubro, que é o mês do Rosário também, né? Então veja que começou a haver uma sequência de manifestações na imagem de Nossa Senhora, né? Além do sangue e a chaga, né, na mão direita, depois a luminosidade, o choro da imagem de Nossa Senhora, o sangue nos pés, o perfume que brotava, né? Há muitas experiências na igreja, né, inclusive alguns santos, que verteram o perfume de rosas, né, o odor da santidade. Terceira mensagem aconteceu no dia 13 de outubro, lembrando que essa data foi a última aparição de Nossa Senhora em Fátima também, no dia 13 de outubro. E acontece aqui essa terceira mensagem de Nossa Senhora em Akita. Minha querida filha, ouça bem ao que eu tenho a lhe dizer. Você irá informar ao seu superior. Nossa Senhora então reservou um momento de silêncio e continuou: como eu lhe disse, se os homens não se arrependerem e melhorarem,
O Pai irá infligir uma terrível punição a toda a humanidade. Veja a importância dessa mensagem de Nossa Senhora. Será uma punição maior do que o dilúvio, tal como nunca se viu antes. Fogo irá cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade. Os bons, assim como os maus, sem poupar nem sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes irão ver-se tão desolados que irão invejar os mortos. As únicas armas que irão restar para vocês serão o rosário e o sinal deixado pelo meu filho, que é a Santa Cruz. Recitem todos os dias as orações do rosário. Com o rosário rezem pelo Papa, os bispos e os sacerdotes. A obra do maligno vai infiltrar-se até mesmo dentro da igreja de tal modo que se verão cardeais opondo-se a cardeais, bispos contra bispos. E aí a gente faz uma referência aqui, né, sobre o que Nossa Senhora disse em Fátima, falando dos erros da Rússia que se espalhariam pelo mundo. E posteriormente a Rússia investiu e recrutou pessoas para que se infiltrassem como sacerdotes na igreja. Isso foi relatado, né, por uma antiga espiã da KGB, né, dos sovietes, e que informou, né, que em torno de mais de mil jovens foram recrutados para se infiltrar em seminários e espalhar a cultura do comunismo que Nossa Senhora tem tanto combatido nas suas aparições. E esses foram responsáveis, então, para isso que Nossa Senhora revela aqui em Akita. Cardeais contra cardeais, bispos contra bispos, porque foram contaminados por essa infestação diabólica. E ela continua dizendo: os sacerdotes que me veneram serão desprezados e combatidos pelos seus confrades, igrejas e altares saqueados. Isso não é novidade, né? Nós vimos isso acontecer ao longo do século XX, atualmente, muito próximo de nós, na Venezuela. A gente tem vários relatos, vários vídeos das igrejas sendo saqueadas. Na China, isso também acontece hoje, igrejas sendo saqueadas e demolidas por conta do comunismo. E ela continua: a igreja ficará cheia daqueles que aceitam compromissos, e o demônio vai pressionar muitos sacerdotes e almas consagradas a deixarem o serviço do Senhor. E isso é uma grande tristeza para nosso Senhor Jesus Cristo, que relata, inclusive para Santa Faustina, no diário, sobre como que isso fere o seu coração, como isso trouxe a ele sofrimento, desses consagrados sacerdotes que deixam o seu ministério sacerdotal, né? E como que isso fere o nosso Senhor Jesus Cristo. O demônio vai ser especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. O pensamento da perda de tantas almas é a causa de minha tristeza. Ou seja, Nossa Senhora sabe como que isso causa sofrimento no seu Filho amado Jesus Cristo, e ela, como mãe, vendo o sofrimento de seu filho, e que tem por predileção os sacerdotes, né? Nossa Senhora, ela relata que os sacerdotes são seus filhos prediletos, porque eles são persona Christi. E aqui ela diz como que isso traz tristeza à alma dela, e por isso de tanto sofrimento, por isso desse choro de Nossa Senhora, por isso desse sangue que a imagem verte. Se os pecados aumentarem em número e gravidade, não haverá mais perdão para eles. A gente está falando de 1973. E aí eu te pergunto, os pecados de lá para cá aumentaram ou diminuíram? Eu sei que os meus pais casaram em 74 e à medida que eles vão contando a história da vida deles, a gente percebe que como que a humanidade se afundou em um lamaçal de pecados até chegar ao que nós estamos hoje. E ela continua:
Com coragem, fale ao seu superior. Ele saberá como encorajar cada uma de vocês a rezar e fazer obras de reparação. É o bispo Ito que dirige a sua comunidade. Então ela sabe, inclusive, até o nome do bispo que é responsável pelas irmãs e pela irmã Agnes, para que elas possam ser instruídas nessa vida de doação para a reparação dos pecados. Ela então sorriu e disse: Você ainda tem algo a perguntar? Hoje é a última vez que eu vou falar com você em viva voz. De agora em diante, você irá obedecer àquele que foi enviado para você e seu superior. Reze muito as orações do Rosário. Eu sozinha ainda sou capaz de salvar vocês das calamidades que se aproximam. Aqueles que colocarem sua confiança em mim serão salvos. Então, Nossa Senhora deixa muito claro aqui que ela vem como intercessora da humanidade. Naquele momento, ela consegue ainda segurar o braço de seu filho, porque ela em La Salette fala chorando: o braço de meu filho está se tornando pesado. E aqui em 1973 ela fala que ainda nesse momento é capaz de segurar e faz essa promessa de que aqueles que colocarem a sua confiança nela serão salvos. Aqueles que dedicarem e consagrarem a sua vida a Nossa Senhora, oferecerem os seus rosários, a oração do Santo Terço diariamente e principalmente em família, né, que possam estar realmente consagrados. Ontem, né, foi dia de Nossa Senhora do Carmo, e Nossa Senhora também faz muitas promessas, né, de proteção para aqueles que se consagrarem a ela no uso do escapulário. Então, que possamos realmente ter essa confiança e nos consagrar a Nossa Senhora em oração. E aí segue a, a continuidade da história de Akita. Então, essa foi a última aparição, 13 de outubro de 1973. E em 13 de outubro de 74, ou seja, um ano depois, durante a bênção do Santíssimo Sacramento, a irmã Agnes foi repentinamente curada da surdez, ou seja, um ano após a última mensagem de Nossa Senhora em viva voz para a irmã Agnes, ou seja, ela ouvia interiormente porque era surda, mas nesse momento, um ano depois, e muito bonito isso, né? Essa relação do coração de Jesus com o Santíssimo Sacramento e com o convento a qual pertencia a Agnes. Então ela é curada fisicamente da surdez. De noite ela telefonou ao bispo responsável, que era Dom John Ito, em Niigata, comunicou a ele a notícia, né, da cura dela um ano após. Até 15 de setembro de 1981, 6 anos e 9 meses, né, após esse momento, a Santíssima Virgem chorou 101 vezes. Então existem várias fotos, né, comprovando aí essa manifestação do choro de Nossa Senhora. Essa semana a gente estava vendo, acho que com o Instituto Hesed, né, o texto das lágrimas de sangue de Nossa Senhora. E aqui em Akita, né, ela chorou, né, lágrimas, como as lágrimas humanas, e além de verter sangue também. O bispo Dom Ito estabeleceu uma comissão de estudos para que a igreja então pudesse compreender a veracidade daquelas manifestações. Então eles conseguiram ter amostras do sangue, também do suor, que a imagem também suava, e das lágrimas, e foram levadas às universidades de Akita e de Gifu, ou Gifu. E a conclusão, as lágrimas humanas que eles conseguiram constatar, né? Ou seja, não era um gotejamento de água simplesmente, tinha a constituição química de lágrimas humanas. E o sangue que foi encontrado na imagem, né, que essa imagem vestia sangue, era o sangue do tipo sanguíneo O. Em 1975, a imprensa, a rádio e a TV japonesas deram uma ampla divulgação, ou seja,
é uma manifestação de Nossa Senhora, assim como em Fátima os jornais noticiaram e filmaram, né, a manifestação lá de 13 de outubro, a imprensa japonesa também deu ampla divulgação e por isso a gente também tem tantos relatos de imagens, né, de fotos dessas manifestações da imagem de Nossa Senhora. E aí a gente tem a aprovação das lacrimações, das mensagens. Então, em abril de 1984, o bispo Dom Ito, ele, depois dessas investigações, inclusive de acordo com a Santa Sé, ele declarou, né, que esses eventos de Akita são de origem sobrenatural e autorizou para toda a diocese dele a veneração da Santíssima Imagem, né, da Mãe de Akita. E em junho de 1988, lembrando aqui aquela relação que a gente falou no início, né, as aparições de Erechim aqui no Brasil acabam em 88 com o falecimento então da irmã que era vidente, né? Não, melhor, da senhora, que era mãe de família. E aí, em 1988, o nosso então Papa Emérito Bento XVI, né? E ele estava como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, né? Ainda como cardeal Ratzinger. Ele então fez aí o pronunciamento, né? Proferiu o julgamento definitivo sobre as mensagens de Akita como confiáveis de fé. Essa mensagem de Akita, ela está sempre dentro do mesmo contexto que as outras mensagens de Nossa Senhora, pedindo a conversão, a oração, a penitência. E Nossa Senhora sempre destacando aí a oração do Rosário como uma oração forte, poderosa de libertação e de reparação dos pecados, até para evitar calamidades que naquela época possivelmente eram evitáveis. Mas possamos então compreender esse link entre as aparições de Nossa Senhora de Santa Cruz, que começaram aqui no Brasil em 1944, finalizam em 88, as mensagens de Akita, né? Nossa Senhora em Akita também com a sua cruz, né? No mesmo formato que estava aqui no Brasil, uma imagem de madeira, e aí acontecem essas manifestações. E existe um detalhe muito importante, né? A irmã Agnes, ela é viva até hoje, e o que ocorreu é que ano passado, meus irmãos, algo extraordinário aconteceu, que já vai estar sendo linkado aqui por uma manifestação que aconteceu em Akita novamente. Ano passado, aconteceu um evento muito importante na igreja, que tem a ver agora com o assunto da próxima live, que vai ser Garabandal. As aparições de Nossa Senhora em Garabandal, no caso, Espanha. Já dando uma introdução, Nossa Senhora, quando aparece em Garabandal, e que foi na década de 60, ou seja, antes de Akita, ela fez uma revelação para Conchita Gonzalez, né, ou Conchita, sobre alguns episódios, que nós vamos tratar disso nas próximas lives. Dentre esses episódios, haviam dois que seriam mais próximos, né, mais recentes, mais breves no tempo, na linha do tempo, que são chamados por Nossa Senhora de pré-aviso. E ela dizia que são dois pré-avisos. O primeiro, para a gente não se estender muito, o primeiro pré-aviso seria um sínodo muito importante para a igreja, que seria um start na linha temporal dos eventos proféticos. Então, Nossa Senhora vem falando de eventos proféticos, principalmente desde La Salette, e em Garabandal ela relata isso na década de 60, que haveria um pré-aviso
né? Depois a gente vai falar sobre o que é o pré-aviso e o aviso, mas que um evento seria muito marcante, que seria um sínodo importante para a igreja. Isso ficou sem ser divulgado, né, para a comunidade católica até o ano de 1900, até o ano de 2014, quando, né, a irmã que cuidou da educação de Conchita, que teve que mudar de cidade após as aparições, ela se tornou confidente de Conchita e soube dessa informação. E ela revelou isso às vésperas do Sínodo das Famílias, em 2015. Né? Foi um sínodo que trouxe uma grande repercussão pelos assuntos que estavam sendo tratados e ela considerou que era importante revelar isso. Mas, após o sínodo, né, das famílias, algumas coisas agravaram sim no mundo, mas ainda o mundo manteve a sua configuração, né, apesar das crises mundiais e tudo mais. O que ocorre, e isso aqui é muito importante para a gente finalizar, é que ano passado tivemos um sínodo também de uma magnitude importantíssima, que foi o Sínodo da Amazônia, da região pan-amazônica. Esse sínodo, ele representou aquilo que foi profetizado aqui em Akita por Nossa Senhora sobre cardeais contra cardeais, bispos contra bispos, aquilo que ela falava também já desde La Salette sobre essa interferência do demônio na vida da igreja, e em Fátima sobre os erros da Rússia espalhados por dentro da igreja. E aí, aqui no sínodo, a gente percebe claramente esse cenário montado. A igreja tendo um combate espiritual muito grande internamente, porque muitos erros sendo defendidos por uma parcela da eclesialidade da igreja, né, de sacerdotes e de bispos defendendo assuntos que não convêm ao catolicismo. Dentre eles, há o culto pagão, né, como infelizmente foi visto acontecer no território do Vaticano, a desolação da abominação que se cumpriu no território do Vaticano, infelizmente, que tanto trouxe tristeza para a igreja, foi motivo de muita oração de muitos católicos. E com isso, houve um episódio muito marcante que, de fato, deixou claro que o sínodo importante que iria acontecer, revelado em Garabandal, tem a ver agora com Akita. Então a irmã Agnes, ano passado, já com seus 88 anos, ela no dia 6 de outubro, ela recebeu uma mensagem. No dia 6 de outubro do ano passado, foi o dia que começou o Sínodo da Amazônia no Vaticano. E ela recebeu uma mensagem de um anjo. Esse anjo disse para ela, deixa eu achar aqui. Isso foi 3:30 da manhã, na hora da misericórdia, pela madrugada. O anjo apareceu, lembra que o anjo falou para ela na década de 70, né? Sobre a necessidade da oração, da penitência, e agora o anjo volta em 6 de outubro, 3:30 da manhã, e fala para a irmã Agnes: é bom que diga a todos: cubram-se de cinzas e rezem o rosário penitente todos os dias. E você tem de se tornar uma menina e oferecer sacrifício todos os dias. O anjo falou para ela nesse dia, que foi o dia que foi a abertura do Sínodo da Amazônia. Diante daquele cenário, que foi uma grande luta espiritual que, graças a Deus, a igreja conseguiu combater, né, diante de muitas propostas que estavam sendo feitas. Mas o que aconteceu? Logo em seguida, a irmã Agnes ficou com dúvida se ela deveria externar essa locução ou não. Então ela ficou refletindo no coração e 2 dias depois
Na liturgia diária, havia a primeira leitura, que era do anúncio da missão do profeta Jonas a Nínive, em que ele deveria anunciar que Nínive, se não se convertesse, seria destruída. Por conta da liturgia diária na Santa Missa, ela então compreendeu que ela deveria sim falar o que ela recebeu de mensagem do anjo 2 dias antes, que o mundo deveria cobrir-se de cinza, né? Diga a todos: cubram-se de cinza e rezem o rosário penitente todos os dias. Então, no dia 8 de outubro, já, né, acontecendo o sínodo, ela resolve falar isso. Meus irmãos, na profecia de Jonas, 40 dias após, estava previsto que Nínive seria destruída se não se convertesse. Só que Nínive se cobriu de cinzas e se converteu. E Deus se arrependeu, não destruiu Nínive. Depois do dia 8, que foi quando ela revelou essa profecia e essa convocação do anjo, passados 40 dias, oficialmente falando, isso é importante a gente ressaltar, passados 40 dias que a irmã Agnes disse para o conhecimento da igreja sobre a mensagem do anjo, foi declarado pela China o primeiro caso diagnosticado de Covid-19. Os estudos hoje sabem que o vírus já estava circulando na humanidade, mas existe uma relação direta sobre a condição da penitência e daquilo que estava sendo feito na igreja, no território do Vaticano, e com a mensagem também de Garabandal, quando Nossa Senhora revelou a Conchita. Haverão 2 pré-avisos. O primeiro se refere a um sínodo importante para a igreja. Esse sínodo que já trouxe a clareza daquilo que Nossa Senhora falava em Akita na década de 70. Bispo contra bispo, cardeal contra cardeal, e isso foi visto. Isso tem acontecido ainda. Existe um combate espiritual muito grande na igreja, por conta das forças infernais que tentam minar a igreja. E então o anjo vem no dia que esse sínodo começa, mostrando que este era o sinal, este era o start. E para que se entendesse o sinal completamente, 40 dias após a declaração da mensagem, é oficialmente declarado o princípio dessa doença, que já estava acontecendo, mas é declarado na China o princípio dessa doença da Covid-19, né, da epidemia aí do SARS-CoV-2. E o mundo hoje, então, vive na linha temporal o início das dores, como relatado por Nossa Senhora. Então, por isso que é tão importante a gente estar fazendo essas lives, que não tem o intuito de parar nem tão cedo, para que a gente possa se situar em que importância tem a Mãe Santíssima para nós, que tem vindo nos trazer mensagem do céu, nos alertando sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje. Meus irmãos, isso é muito importante entender, porque o mundo não compreende. O mundo está achando que é uma coisa simples, algo que já foi vivido tantas vezes, houveram outras pandemias, mas nós estamos dentro de uma linha escatológica, temporal. Com a certeza do triunfo do Imaculado Coração de Maria, ela traz essa certeza para nós. Mas ela nos convoca sim para uma batalha espiritual, uma batalha que precisa com que nós estejamos completamente entregues à penitência, ao jejum, à oração, e principalmente a oração do Rosário. A nossa conversão pessoal vai trazer a diferença no resultado dessa batalha. A sua vida espiritual, a vida espiritual da sua família depende disso. A conversão dos seus familiares, dos seus vizinhos, do mundo inteiro depende disso. Muitos castigos são condicionados pela nossa conversão. Assim como foi em Nínive, que o castigo não veio porque eles se converteram, Deus pode ter compaixão da humanidade se nos convertermos.
mas nós precisamos ter a clareza de que nós estamos num combate e que a nossa postura pode mudar a decisão de Deus. Então, que possamos compreender esse vínculo entre as aparições de Nossa Senhora, e por isso a gente deu esse salto de Erechim para Akita, e a partir de semana que vem as coisas se tornam muito mais aprofundadas, muito mais proféticas, porque em Garabandal começam a ter revelações muito mais claras de Nossa Senhora sobre o que nós estamos já vivendo e aquilo que nos aguarda para a proximidade. Então, que Nossa Senhora de Akita possa interceder por nós e que possamos então já nos preparar também espiritualmente para partilhar essas informações na próxima semana. Quero convidar você a orar comigo para nós encerrarmos essa live. Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Akita, pelos méritos do Santíssimo Sacramento do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, intercede por nós, por nossas famílias, que a nossa vida, que nós, enquanto cristãos, sejamos almas que se ofertem em sacrifício a Deus pela remissão de tantos pecados e pela conversão de tantos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, desde já, esperamos você na próxima sexta-feira. Não perca, porque Garabandal vai trazer para nós mensagens bem profundas. Até lá.